Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branta Talks. E hoje eu estou aqui com o César, que foi aluno Branta e hoje é professor da nossa instituição. Tudo bem, César? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Flávia. Primeiro eu queria agradecer, muitíssimo obrigado pelo convite e vai ser muito bacana passar esse tempo conversando ali da escola e de hoje, né? Como que tá a situação. Que ótimo! Então, para começar, eu quero que você fale um pouco como foi a sua experiência como aluno Branta. Bom, vamos lá. Eu gostaria de colocar, para quem não me conhece, então, eu fui aluno do Branta Barra Santana desde 2007. Né, e eu acabei entrando, a escola ainda na época era uma escola bem pequena, eram pouquíssimos alunos ali na nossa sala e a experiência de ter sido um aluno Branta é algo que eu tento passar para os meus alunos hoje. Eu coloco um grau de proximidade muito grande do professor com os alunos. Já que eles passam a maior parte do tempo na escola, que isso seja como se fosse, não uma grande família, mas um ambiente muito confortável para eles. Então, o que mais me marca nesse período de ter estudado na escola é esse nível de intimidade que a gente tinha com os professores, né? De um jeito de que realmente o tratamento era um pouco diferente. Além de, claro, ter carregado esses antes mestres e hoje colegas de profissão pela vida inteira. Isso. E qual que é a memória assim, mais marcante daquela época de quando você era aluno logo no início? Bom, primeiro, tem o fato dos professores serem meus colegas até hoje, então eu acho que isso marca bastante. Outra coisa, eu nunca passou pela minha cabeça, naquela época, ser professor. Mas muitos amigos me falavam, César, você vai acabar dando aula, hein? César, uma hora você vai ficar em sala de aula. E eu, não, jamais, jamais. Então, eu lembrar desses pequenos toques deles e hoje eu, de fato, ser professor é algo que me enche os olhos ali. Então, é algo bem gratificante. Além da primeira viagem, né, que hoje é comum ali todo ano os alunos viajarem para fora, né? A minha turma lá na Santana foi a primeira. A gente foi para o Canadá, foi uma turminha bem pequena e a Fernanda para Teacher Fair foi com a gente. Então foi uma experiência bem marcante, né? É muito legal. E você falou que seus amigos já viam isso em você, mas assim, o que te inspirou a seguir essa carreira de docente? Bom, primeiro, eu acabei trabalhando com pesquisa há um tempo, né? Então eu saio da escola ali no ano de 2014 e em 2015 eu ingresso ali na universidade e logo no primeiro ano, ali no finalzinho do primeiro ano, eu já acabei conversando com os meus futuros professores, né, da matéria de paleontologia. Eu tenho pós-graduação em paleontologia e surgiu uma oportunidade de estágio. E eu acabei trabalhando ali com os fósseis, com organização, com preparação de aulas. E eu acabei entendendo que o dia a dia desse pesquisador tem muito a ver com a sala de aula. E eu acabei falando, bom, vai chegar uma hora que eu vou ter que entrar em sala de aula. Mas isso não me passava na cabeça, né? Até o momento que na faculdade, né, na própria universidade, eu comecei a ter as aulas de licenciatura e eu comecei a estagiar. Então eu ia em escolas em Campinas e acabava auxiliando o professor e depois dando aula. E eu vi que aquilo era bem gratificante, sabe? Eu comecei dando aula de química, então imagina, era uma sexta-feira à tarde, os alunos tendo aula de química, ninguém estava muito com vontade, mas eu conseguia dar um jeito ali, mantendo a atenção do pessoal, tudo, e foi muito prazeroso, sabe? E como eu já estava nesse meio da pesquisa, eu acabei juntando, falei, bom, se eu vou ter que dar aula em algum momento, que agora eu pegue um pouco mais de casca, né, conheça um pouco mais a situação, e aí depois eu lido, mas eu acabei gostando tanto que eu deixei a pesquisa ali de lado um pouco, pretendo voltar, e acabei ficando em sala de aula, então foi mais ou menos isso. E teve alguma influência da Raquel? Para quem não sabe, gente, a Raquel é mãe do César, Raquel, coordenadora do ensino infantil. Isso. Teve alguma... Olha, nunca direta. Quando na universidade, porque eu comecei com bacharelado, porque meu sonho era trabalhar com pesquisa, e abriu uma vaga para alunos de bacharel, os bacharelados, trocarem para licenciatura. Entendi. E eu comentei, falei, mãe, existe essa possibilidade. Ela falou, olha, é bem interessante, já que
ela falou bem assim, ficar sem uma profissão você não vai. Exato. Porque, né, em último dos casos ali, você acaba entrando em sala de aula e seguindo. Eu falei, bom, é uma boa escapatória. Né? Mal sabia que depois era o que eu ia me tornar, né? Mas começou como se fosse uma escapatória, né, uma válvula de escape ali, mas no final acabou dando super certo. Ah, que legal. E César, como que foi a sensação, então, voltar depois para o Branta, não como aluno, mas como professor? Bom, eu lembro bem, lá em 2019, né, como eu entrei como professor, né, perdão, e a sensação era de andar no corredor e lembrar de algumas coisas. Né? Eu, no Branta em si, eu acabei estudando só no ensino médio. Então eu fiz só o High 1, High 2 e o High 3 lá. Mas antes eu estava na Santana. Mas mesmo assim, o corpo docente era quase o mesmo e, não sei, a aura do lugar ali era muito parecida. Então eu passava no corredor, eu conversava com os alunos e isso me lembrava ali das coisas, né? Principalmente conversar com os alunos. Porque eu entrei e a maioria do pessoal lembrava de mim, né? Eu saí, eles eram o quê? Ainda estavam no Kids, ainda estavam nos Juniors, mas pelo menos a feição minha eles reconheciam. Então eles verem eu de novo também foi uma sensação bem bacana. E alguns deles deram aula para você, né? Com certeza. Tá? A maioria dos professores, e tem muitos ainda lá, eles me deram aula. E é muito bacana essa relação. Sim, hoje, né? Tratar eles como mestres antigamente, claro, ainda hoje, já que exercem a profissão, mas dizer que eles são colegas de profissão é outra coisa. E é muito fácil a gente falar, né? E você dá aula, deve ser tranquilo de lidar. Não. Então, hoje a gente vê que, de fato, não é uma profissão nem um pouco fácil. E você dá aula para quais segmentos e quais matérias? Bom, eu dou aula no Fundamental 1, que são os Juniors. Eu vou do Junior 3 ao Junior 4. Eu sou professor de ciências. Nos Middles, Fundamental 2, eu dou aula do Middle 1 ao Middle 3, também de ciências. E eu vou no High, com a frente de Biologia. Então, a Biologia 2 pro High 1, pro High 2 e pro High 3. Ai, que legal. E César, você já deu alguma bronca, assim, em algum aluno e você pensou, nossa, isso poderia ter sido comigo no passado como aluno? Olha, já. Eu tava conversando até isso hoje com as pessoas. Eu nunca fui um aluno, assim, muito agitado, um aluno que aprontava muito, mas eu era um aluno que falava muito, tá? E hoje em dia você percebe que tem muitas pessoas assim. É normal, eles são crianças, tá? Até o pessoal do High, a gente tem que entender, eles são adolescentes, né? Então eles têm uma cabeça mais voltada para uma criança do que para um adulto já, né? E hoje você pega aquele aluno que não para quieto, aquele aluno que não para de falar, e você dá uma levantada de voz, alguma coisa, e eu já me parei, já pensei, falei, nossa, mas eu fazia a mesma coisa. Então, é algo que se eu parar pra pensar na hora ali, eu vou acabar dando risada e não vou conseguir seguir ele com a bronca, mas sim. E é uma turma muito bacana, né? Eu gosto bastante. Você trabalha lá, nossos alunos. E assim, falando de aula, teve alguma resposta, alguma coisa engraçada em sala de aula que você queira comentar com a gente? Olha, eu não sei se foi uma resposta em si, mas teve um dia, eu estava dando aula numa turma, e numa turma, acho que do Fundamental 2, se eu não me engano, no dos Middles, e a turma do High tava armando para me chamar como professor homenageado. E eu tava dando aula ali e tal, e todo mundo tava bonitinho, prestando atenção. Do nada, entram os inspetores na sala de aula. César, aconteceu um problema no laboratório. Nossa. Tá pegando fogo, os animais caíram ali dos potes, enfim. Eu falei, não, deixa eu ir lá ver, né? E os alunos ficaram tudo com o olho. Falei, teacher, vai lá ver, né? Tudo. Aí eu fui, chegando no laboratório, o pessoal do High Tree tinha armado uma baita de uma festa, então eles estavam esperando eu. Teve vídeo, tudo, e foi basicamente o pedido deles, né? Então foi uma situação inusitada ali, eu não estava imaginando, e os alunos também ficaram muito assustados, assim, então foi algo bem marcante, eu gostei muito. Ai, que legal. E o que mudou no Branta desde que você era aluno até hoje? Bom, eu acho que a escola manteve o que ela sempre teve, né? Que era a questão do ensino. Isso você não pode discutir. Ele tem professores, assim, excelentes, né? E isso é algo extremamente positivo.
Mas eu também vi melhoras com relação à grade, com relação a matérias, coisas assim muito positivas, principalmente também com a questão de prédio. Esse bloco do raio hoje é incrível, tá? Eu tinha aula na época ali nas salas em cima, então salinhas um pouco menores, salinhas que eram mais isoladas, né? Então hoje eles têm todo aquele espaço, tem viu, puff para todo lado, mesa de pimbolim. Então são pequenas mudanças que deixam os alunos um pouco mais confortáveis, né? Para eles verem que a escola não é aquele lugar que, nossa, eu vou passar o dia inteiro. Não, é realmente uma extensão de casa, né? Isso. Precisa ser, porque a carga horária que eles ficam... Exatamente. E de fato, eu acredito que eles gostam muito. Uhum. César, e em relação à sua profissão, quais são as dificuldades atualmente, assim, de ser um professor? Bom, vamos lá. Para todo mundo que está querendo seguir essa profissão, você tem que ser uma pessoa com um mental que, ao mesmo tempo, muito forte, ele muito flexível. Até porque você vai encontrar crianças, e criança é criança, sabe? Ela vai querer falar, ela vai ficar agitada. É sexta-feira, meio-dia, eles estão querendo sair, mas você tem ali poucos minutos de aula. Então, a primeira coisa é saber lidar. São pessoas, são crianças, são, enfim, adolescentes, e você tem que entender o lado deles também. Uhum. Às vezes eles estão cansados, enfim. Então, primeiro, você tem que ser bem flexível nesse quesito. E eu acho que é uma profissão que você tem que fazer por amor, né? Você tem que realmente gostar daquilo que você faz. No meu caso, eu amo biologia. Ficar falando de biologia ali pra mim é super sossegado. As suas aulas são muito inspiradoras. Muito obrigado, Flávio. Eu acho que se é uma pessoa que ela tá querendo tentar, é válido. Mas se não for pra ela, não vai. Acredito assim como todas. Como todas as profissões. Que a gente tem que fazer aquilo que exatamente. Brilha nossos olhos. Isso. E é nítido em você como você ama a sua profissão, ama o Branta e ama seus alunos, porque eu tô vendo aqui. E o que te inspira, então, a continuar além disso? Bom, como a minha matéria é biologia, né? E geralmente o pessoal remete ali a biologia no ensino médio como uma das matérias ali, junto com física, química, uma das piores. Uhum. Mas eu tento trazer um pouquinho dessa ciência para a realidade deles. Então eles verem que não é, por exemplo, só lembrar que a fotossíntese é o processo na qual a planta produz alimento. Não, tenta ver isso no dia a dia. Ver uma planta ali exposta ao sol e aí você lembra disso. Então eu tento deixar isso um pouco mais próximo do cotidiano deles. Para ficar uma coisa mais leve, não aquela decoreba. Uhum. Eu não sou muito fã desse tipo de coisa. Então eu procuro apontar essas situações pro dia a dia deles, sabe? Tentar deixar o mais palpável para eles possível, mais próximo da realidade, né? Inclusive você trouxe um fóssil aqui pra gente. Gostaria que você explicasse pro pessoal lá de casa. Bom, vamos lá. Bom, primeiro, eu trouxe um pouquinho desse fóssil porque é um fóssil que me marcou bastante, né? E eu, como da área da paleontologia ali, que trabalha com os animais que já faleceram há milhões de anos, eu achei interessante. Até porque esse carinha aqui é um animal transicional. Então, ele é aquele fóssil que mistura algumas características de seres. E como eu acabei passando por uma etapa ali de ex-aluno e eu sou professor, eu achei bacana essa relação da transição. Perfeito. Bom, aqui a gente tem um dinossauro, tá? Um animal que viveu ali mais ou menos há uns 150 milhões de anos atrás, ali na Europa, tá? Principalmente na Alemanha. Esse aqui é o Archaeopteryx litográfica, tá? Archaeo é antigo, Ptera é asa, porque se vocês verem, ele deixa ali uma leve impressão de pena, tá? Então, esse Archaeo e Ptera são ali as asas antigas, tá, que ficaram gravadas. E a espécie dele é Archaeopteryx litográfica. Lito é rocha e gráfica de marcado. Então são literalmente asas antigas que ficaram marcadas ali na rocha, tá? Gostaria de fazer um pequeno exercício ali com vocês, puxando ali para biologia, ó. Bom, vocês conseguem me dizer algum tipo de ave hoje que tem uma cauda com osso? César, o pavão, cuidado, tá? O pavão, ele tem aquela cauda ali longa só de penas, não tem osso. Mas esse carinha pra cá, ele tem uma cauda totalmente óssea, tá? E isso a gente não vê nas aves atuais, né? Ou dos dinossauros avianos. Lembrando que
As aves são dinossauros, tá? E se você olhar para toda essa parte do crânio dele, você consegue ver uma leve dentição marcada para cá. Ah, César, essa eu já sei. As aves não têm mais dentes, né? Exato. Tá? Elas têm uma estrutura de leve no bico, que a gente chama de bico do ovo, tá? Que ela usa ali simplesmente para quebrar ali o ovo e sair, né? Mas depois ela perde essa estrutura, né? O dente do ovo, na verdade, perdão. Mas antigamente elas tinham. Então é literalmente um fóssil que representa uma ave e um dinossauro, bem transicional mesmo, né? Nossa, que incrível. Dá pra perceber o quanto você ama Obrigado. esse universo. César, a gente tá quase terminando essa entrevista, que tá muito bacana. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem aí pros seus alunos ou pros futuros alunos. Vamos lá. Bom, tomando um pouco do que aconteceu comigo, eu queria falar para vocês que por mais que vocês planejem o futuro, ele é incerto. Eu e meus amigos sempre me falavam, mas eu jamais imaginaria que eu ia ser professor. Jamais. E hoje em dia muitas pessoas falam, César, volta para pesquisa e tudo mais. E eu estudo, eu sempre procuro, mas eu acabo pensando se eu vou ter que abrir mão de dar aulas, porque eu realmente gostei de estar em sala de aula. Sabe, para mim não é aquela coisa maçante de acabou de dar a mesma aula numa sala, você vai para outra dar a mesma aula. Não. Eu vou com a mesma empolgação, vou com a mesma felicidade que eu tinha de passar para uma sala, eu vou, apesar do conteúdo ser o mesmo. Então, sigam, de fato, façam aquilo que vocês gostam, não por dinheiro ou algo do tipo, façam aquilo que realmente vocês amam e não se preocupem se não der certo. Tá tudo bem, o futuro é incerto e vai chegar uma hora que vai dar certo. Uma palavra para descrever o Branta? Olha, eu gostaria muito de falar família. Tá? Parece que é algo clichê, assim, ou coisa do tipo, mas não, pra mim é. Tá? Foi um ambiente muito especial, eu entrei lá desde o Junior 2, né? E aí vem meio que uma curiosidade, eu acabei entrando no Junior 2, mas eu já tava no Junior 3. Eu sempre fui o aluno mais velho da escola. E quando eu entrei ali, que a minha mãe recomendou tudo, eu tava no Junior 3, mas não tinha Junior 3 ainda. A sala mais velha que tinha na época era o Junior 2. Então eu voltei pro Junior 2, acabei repetindo sem repetir. É verdade. E foi incrível, porque eu sempre fiquei com aquela sala, que eram pouquíssimos alunos, mas são pessoas incríveis que eu carrego comigo até hoje. A proximidade com os professores, então o ambiente ali era sempre muito, muito relevante e importante para mim. Então, eu colocaria como família mesmo, apesar de soar meio característico ali, né? Meio clichê. Não é nada clichê, porque eu até percebo que nas festas, inclusive, você encontra seus amigos de sala antigos do Branta, que eles frequentam os eventos. E eles sempre falam, César, você vai estar? Eu falo, viu, eu vou estar, porque, né? Mas eles sempre tentam numa festa junina, e, enfim. Exatamente, tá? Então é família mesmo. Sim, não tem como. Não tem, acabou ficando e, de novo, é muito gratificante ter voltado pra lá. César, então a gente está finalizando aqui o nosso podcast. Agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço, muito. Quer deixar um recado especial para alguém? Um beijo aí pro pessoal do Branta? Bom, então eu queria mandar um beijo e um abraço para todos esses meus colegas de profissão que já foram meus mestres, né? E que hoje continuam sendo mestres de outras pessoas. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, César. Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. E esse foi mais um episódio do Branta Talks. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.